Boa tarde a todos. Hoje é a minha primeira live, então desculpem se eu tiver alguma falha. Vivemos um momento muito delicado, né, no Brasil e em todo o mundo, com a epidemia do Covid. E momento também que a gente pode estar podendo aproveitar para conviver mais com os nossos familiares, poder aproveitar o tempo para uma boa leitura, para estudar, para conviver com os filhos. Mas eu senti falta da aproximação das minhas pacientes. Essa é uma época do ano e que existe uma procura muito grande por consultas novas, já preparando para as cirurgias que são realizadas no meio do ano, que é uma época que tem muita cirurgia. Então, dessa forma, eu me coloco aqui à disposição para os pacientes que pretendem operar comigo ou que tem alguma dúvida ainda em relação a qualquer tipo de cirurgia plástica. Eu estou aqui à disposição, tá? Para ir tirando essas dúvidas. A cirurgia plástica mexe com a fantasia das pacientes, né? Tem muita paciente que espera muitas vezes um resultado que nem sempre a gente pode conseguir. Por isso é importante realmente a gente ser honesto durante a consulta e falar que resultado que a gente consegue chegar. Primeira pergunta: quanto tempo demora para uma programação para uma cirurgia de prótese de mama? Normalmente após a consulta inicial, a gente pede todos os exames pré-operatórios, um ultrassom, que seria o exame das mamas pré-operatório, e a avaliação anestésica pré-operatória. Aqui em Catanduva nós temos uma equipe muito forte de anestesiologia. Não há nenhum tipo de cirurgia plástica estética sem uma consulta anestésica pré. E a avaliação cardiológica pré-operatória só depois dos 40 anos. Fernanda fazendo uma pergunta. Sim, é possível que a gente faça a mastopexia, que seria a cirurgia para erguer as mamas, né, sem a colocação de próteses. A prótese é um artifício que a gente tem para dar volume à mama, mas nem sempre ela é necessária, ok? É importante retirar bastante pele nesses casos e confeccionar com o tecido próprio da paciente uma espécie de uma prótese natural, dando um contorno bonito às mamas. Ok? Mais perguntas? Muito se fala hoje da lipoaspiração em alta definição, né? E eu tenho falado bastante aqui também, a lipo em HD. A lipo HD é uma cirurgia fantástica. Eu estou realmente muito contente com os resultados que a gente tem obtido, mas o mais importante para que a gente consiga um bom resultado é a indicação correta. Então, quando a paciente me pergunta se pode ser submetida a uma lipo HD, a gente tem que ter algumas características. Ela tem que ter algumas características, ela ou ele, tá? É uma cirurgia muito indicada em homem também. A pessoa tem que já estar magra, tá? Não pode estar acima do peso e obrigatoriamente tem que gostar de fazer exercício físico. A musculatura tem que estar definida. A gente só ajuda com o contorno e com o desenho da gordura. A lipo HD pode ser feita normalmente, Nath, ela pode ser feita no corpo inteiro. A gente trata realmente dos braços até o joelho. Então a gente pode pegar a gordura, fazer a lipoenxertia em glúteo, no caso das mulheres, em tórax, no peitoral, mesmo no bíceps, nos homens, tá? As perguntas que eu não estou conseguindo responder, quem quiser me enviar depois, eu responderei todas, ou através de outra live, ou mesmo em inbox, tá bom? A troca de próteses mamárias. Essa pergunta é muito interessante, Maitê. E quando voltar a treinar? Quanto tempo demorar para voltar a treinar?
O correto, toda a cirurgia de mama, seja colocação de próteses ou a mastopexia, seria depois de 30 dias já libero para fazer uma atividade aeróbica leve, tá? Não Muay Thai, Maite. Pode treinar perna, bumbum, abdômen, agora peito, bíceps, tríceps por volta de 3 meses, para que não ocorra nenhuma movimentação da prótese. Oi, Michele, tudo bem? A Michele já é minha paciente, já fez abdômen, já fez mama. E sim, Michele, desde que você esteja mantendo o seu peso, pelo menos a última vez você estava ótima, você é uma super candidata a fazer a lipo HD, porque você já fez a abdominoplastia, então agora eu acabaria de esculpir o seu abdômen, tá? Essa é uma indicação muito precisa da lipo HD, desde que você esteja mantendo o seu peso. Maite, eu confundi sua pergunta, mas eu vou falar também, tá? Em relação à troca de prótese, porque muitas vezes o paciente chega até nós falando que uma amiga ou o médico que ela foi falou que vai colocar uma prótese definitiva. Isso não existe, gente, tá? Não existe prótese de mama definitiva. A vida média de uma prótese é por volta de 10, 11 anos. O que eu sempre oriento os pacientes é o seguinte: perto dos 10 anos já tem que começar a haver uma programação para uma futura troca. Não significa que deu 10 anos e um dia tem que trocar, mas não dá para ficar com essa mama para sempre, tá? Mesmo porque o tempo passa, a flacidez da pele pode alterar também, e muitas vezes é necessário a gente retirar a pele numa cirurgia futura, tá bom? Muita paciente entrando, muitas que já operaram, algumas que vão operar. A mamoplastia, ou a mastopexia, quais os procedimentos que podem ser feitos com a gordura? Acho que você está querendo falar da lipoenxertia, né? A lipoenxertia, eu adoro a lipoenxertia, eu faço desde 2014, 2015, quando eu fui num congresso nos Estados Unidos a primeira vez. Os americanos fazem a lipoenxertia há muitos anos e eu tenho feito isso. E o que a gente tem observado, a gente está aprimorando a técnica para a lipoenxertia, então preparando mais essa gordura, e a pega dela é muito maior. Quando o paciente fala que, não sei quem falou que a gordura não pega. Não, ela pega sim, a gordura pode ser preparada, decantada, centrifugada, e sim, ela pode dar um contorno glúteo maravilhoso, ou de outras regiões. Bom, as suas mamas cederam e você gostaria de aproveitar a mesma prótese. É o seguinte, aí eu teria que avaliar e ver o quanto tempo de prótese que você já tem. Se você colocou prótese há pouco tempo, sei lá, 2, 3 anos, e a prótese estiver ok, a gente pode reaproveitar. Caso esteja perto dos 10 anos, vale a pena a troca, né? Quem tem pressão alta tem mais riscos? É o seguinte, a pressão alta significa que, se o paciente está mantendo a pressão alta, significa que alguma coisa está errada. Então ela continua comendo errada, continua exagerando no sal, talvez a medicação que ela está usando não esteja tão bom. Então, a partir do momento que a paciente é hipertensa controlada, ela pode ser submetida a uma cirurgia plástica da mesma forma. Não há problema algum. Tá? O diabético, a mesma coisa. Obrigado, Daiane. Logo você vai de novo. Oi, Marília. Quem está me ajudando a definir meu corpo, a Marília. É importante a gente treinar, gente. Eu falo sempre de atividade física, de alimentação. Isso é fundamental. Oi, Lívia, que bom que você está gostando das suas mamas. Ficaram lindas mesmo. Em relação ao tempo de repouso para a prótese glútea. Prótese glútea é uma cirurgia que eu faço também bastante. Com o advento da lipoenxertia glútea, o número de prótese glútea diminuiu. Mas, veja bem, a paciente que é magra, já tem um corpo bonito, é magrinha e quer um aumento glúteo, não tem como a gente aproveitar a gordura. Eu não tenho gordura suficiente
para fazer uma lipoenxertia glútea se a paciente não tem uma lipoaspiração grande para ser feita. Nesse caso, eu coloco a prótese glútea. Diferente da prótese de mama, a prótese glútea é sim definitiva, tá? O tempo de repouso, os primeiros 15 dias são mais importantes e não é repouso absoluto. Eu peço para o paciente deitar de bruços, mas logo você já está bem, desde que não abuse nos primeiros dias para não correr risco de abrir pontos. Perfeitamente, depois de 2, 3 semanas, você está voltando às suas atividades normais. Claro, a atividade física eu vou orientando aos poucos, não dá para fazer uma cirurgia super grande e voltar a malhar logo de cara. Oi, Bruna. A prótese de mama, principalmente no caso de submuscular, a sua está com 5, 6 dias só, né? Já pode começar a fazer as drenagens agora, tá bom? Como todos sabem, as minhas pacientes, eu coloco muitas próteses de silicone no plano submuscular, desde que haja indicação, é claro. E nesses casos é fundamental que seja feita uma drenagem linfática pós-operatória, porque a musculatura ela contrai no começo, então é importante a drenagem até para ajudar a relaxar, para que a prótese não suba. Isso tudo eu oriento na minha consulta e vou orientando no pós-operatório. Como é definido o tamanho da prótese para cada paciente? Essa pergunta é muito, muito bacana, Claudinha. Um beijo para a Bahia. Por quê? As pacientes acham que para uma mama ficar bonita, a prótese tem que ser enorme. Isso é errado. Isso é errado. Existem muitas mamas ficam maravilhosas com um tamanho compatível ao seu corpo. Então, como que a gente define? A anatomia do tórax e a anatomia da mama pré-existente. O resultado final da beleza da sua mama vai ser a soma da prótese com a mama. Então, nem sempre são necessárias próteses grandes. Eu coloco próteses grandes também, mas principalmente no caso de mamas flácidas, em que a gente vai ter que fazer uma mastopexia, é fundamental que a prótese seja menor, senão o organismo não aguenta. Meu amigo Luiz Contim, grande amigo cirurgião plástico de São Paulo, um grande abraço para você, meu grande inspirador na Lipo HD. Logo estamos juntos de novo. Então, no caso da mastopexia, mais uma vez eu coloco no plano submuscular para tentar sustentar mais essa mama, porque com o passar do tempo, não adianta, a pele cede, então se a gente colocar uma prótese muito grande, no caso de uma mastopexia, ela vai cair, gente. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma das técnicas mais discutidas em qualquer cirurgia, em qualquer congresso de cirurgia plástica no mundo, tá? É uma cirurgia discutida por todos os colegas. Por quê? Porque todos têm bons resultados não tão bons, que as pacientes muitas vezes nos questionam. Oi, Cecília. No seu caso, que você trabalha com drenagem e quer fazer um abdômen, o ideal, se for abdominoplastia mesmo, eu te falaria que o correto seria ficar em repouso por volta de 30 dias, porque você vai forçar bastante o braço, né? Então esse seria o pós-operatório mais adequado no seu caso. Mas tudo é questão da gente conversando e acompanhando. Eu gosto de ver a paciente toda hora no meu consultório, para a gente ver. Eu falo que é importante, as primeiras 2, 3 semanas são importantes, porque se a gente evitar que nesse período abra ponto, comece a vazar líquido, a gente vai ter um resultado melhor, mais rápido. Oi, Contim, essa sua pergunta é importante, né? Porque as pacientes querem saber a diferença da lipo tradicional e da lipo HD. A lipo tradicional, boa tarde, Juliana. A lipo tradicional que nós aprendemos na época da residência, eu fiz minha residência na Unicamp no início dos anos 2000, nós somos treinados para retirar gordura. Então, nós éramos extratores de gordura de todo o corpo. E é engraçado que as pacientes chegavam no consultório e falavam isso: doutor, tira tudo, né?
Então a gente tirava toda a gordura. E uma das coisas que eu observava, e acho que a maioria dos colegas plásticos observava também, principalmente no caso do abdômen superior, então da região das mamas até o umbigo, havia, como a gente lipoaspirava demais, um grau de flacidez. E isso incomodava muito as pacientes, né? Mas nós aprendemos dessa forma, assim como todos os colegas. Quem inventou a cirurgião plástica foi o Dr. Yves Guerard-Loup, cirurgião plástico francês, e apresentou pela primeira vez em 1980 no Congresso Brasileiro em Fortaleza. Então, a partir daí que começou a lipoaspiração. Então, a Lipo HD, a Lipo High Definition, ela trabalha de outra forma. A gente preserva um pouco de gordura em determinadas áreas, nas áreas onde tem a musculatura. É justamente por isso que a musculatura fica desenhada em quem realmente já tem um músculo trabalhado. Por isso que não dá para prometer nenhum desenho, nenhum gominho, nada disso na paciente que está muito acima do peso, ele ou ela. Então, na Lipo HD, a gente esculpe o corpo da paciente, preservando gordura em algumas áreas e tirando mais em outras. Até os orifícios, os buraquinhos para a gente fazer colocar as cânulas são diferentes. A gente esconde muito mais esses orifícios. A paciente, por exemplo, vai usar um vestido, um vestido de festa com as costas todas descobertas, não vai ter mais furinho aparente. Isso eu vou te falar no consultório, a paciente que for candidata. Mas realmente é apaixonante, as pacientes que já fizeram a Lipo HD comigo têm gostado muito do resultado. A lipoescultura é o antigo nome que era dado à lipoenxertia, tá? Então, a lipoenxertia, que é a injeção de retirada de gordura de um lugar e colocação em outro, até pouco tempo atrás era chamada de lipoescultura. Mas eu acho que, na verdade, a grande lipoescultura de hoje é a Lipo HD, né? Então, e a Lipo HD realmente a gente tira também a gordura de algumas regiões e coloca em outras. Mas o mais importante é saber respeitar e entender a anatomia do corpo masculino e feminino para saber que gordura que você tem que deixar e que gordura você tem que tirar. Isso é fundamental. Obrigado, amigo. Chazinho é importante. A cânula da Lipo HD, a cânula em si pode ser a mesma. Eu uso um aparelho de vibrolipoaspiração, que eu acho que melhora muito tecnicamente a cirurgia. Inclusive a gente tem um sistema em que a gordura retirada, ela sem que a gente rele nela, ela já é preparada e a gente já faz a lipoenxertia, então ela não tem contato nenhum a céu aberto, então a pega dessa gordura é maior. Mas as cânulas utilizadas poderiam ser as mesmas, não é isso. Não é isso que a Lipo HD, na verdade, é a gente entender a indicação e a gente entender o que deve fazer. Eu acho que algumas pacientes, as pacientes que fizeram... a sua ficou também ótima, Marisete. Eu vi suas fotos hoje, fantástico o seu resultado. As pacientes que têm sido submetidas a Lipo HD com a gente estão gostando justamente por isso. O resultado está aparecendo. O resultado, a técnica utilizada de maneira correta, o resultado aparece. Fernanda, isso aí é bem tranquilo. Esse famoso capozinho, né? Seria a lipodistrofia, o acúmulo de gordura na região pubiana. Isso é resolvido de maneira muito simples com uma lipoaspiração que pode ser feita inclusive com anestesia local. Márcia, a sua foi adiada, mas logo vai ser feita, vai ficar ótima a sua cirurgia também. É importante que agora você não engorde, mantenha a linha, se alimente de maneira saudável, procure fazer um exercício. Inês, a sua cirurgia também ficou ótima. Obrigado, Helena. A sua mama também ficou ótima. Um caso de retirada de prótese
Isso é uma outra cirurgia que tá aparecendo muito. Pacientes que querem tirar a prótese e refazer a mama sem a prótese. É possível sim. A transferência de gordura pode sumir com o tempo e voltar? Bom, é o seguinte, a gordura, essa pergunta é muito importante. A gordura injetada, tanto na face, com a pálpebra, eu faço muita lipoenxertia de sulco, de região malar, de lábios, assim como pode ser feito no bumbum. O comportamento da gordura injetada, da lipoenxertia, é o mesmo da gordura normal do nosso corpo. Tá? Então, se você engordar, a sua área que foi feita a lipoenxertia pode aumentar. E se você emagrecer demais, a gordura que foi injetada, tanto no bumbum quanto no rosto, também vai desaparecer. Mas, em relação ao resultado da cirurgia, o que ficou depois de 7, 10 dias é o resultado. É essa gordura que a gente colocou. A semana passada eu fiz uma lipoaspiração com mama e eu coloquei quase 500 ml em cada glúteo de gordura. Ficou um resultado muito bom. A lipo HD junto com a abdominoplastia pode ser feita sim. Não vai ficar, ao meu ver, não vai ficar tão desenhado quanto uma lipoaspiração, uma lipo HD numa paciente com indicação precisa, mas tem como ter um resultado superior à abdominoplastia clássica antiga. Deu para entender, Rafa? Oi, Nando, tudo bem? A gordura desapareceu porque você oscila bastante o peso também, né? E é importante também, não só em relação à lipoenxertia, como nos preenchimentos com ácido hialurônico, não dá, gente, para a gente ficar enchendo um rosto que já está com um grau de flacidez um pouquinho maior, porque aí tem indicação do facelifting, da cirurgia de face, da ritidoplastia. Na ritidoplastia, eu faço a técnica de um cirurgião plástico belga, a gente também, do Patrick Tonat, a gente também faz a lipoenxertia associada. Eu faço a lipoenxertia, depois eu trato a musculatura, depois eu trato a pele. Então, existem alguns casos com uma flacidez cutânea um pouquinho mais acentuada, por conta de vários fatores, não só do avanço da idade, mas principalmente da oscilação de peso também. Que aí a gente teria indicação de fazer a retirada, a puxada da pele, o facelift. Tá chegando a hora da sua, Nando. Entendeu, Rafa? Então dá para fazer a lipo HD junto com o abdômen, mas eu penso que o resultado é um pouquinho inferior à lipo HD clássica no paciente sem a flacidez. Imagina, Nanda, à tua disposição. O ano passado, 2019, foi um ano muito marcante no meu consultório, com o aumento absurdo de pacientes me procurando para colocação de prótese de mama no plano submuscular. Eu falei muito do dual plane. O que é o dual plane? É o plano duplo, técnica criada por americanos, que hoje eu utilizo em grande parte das minhas cirurgias. Então a gente cobre a prótese de mama, a parte superior, mais ou menos 70% com o músculo peitoral, e só a porção inferior fica descoberta. O resultado, a meu ver, quando existe indicação, é muito superior à subglandular. Quando que eu ainda indico a prótese subglandular e fico à vontade conversando com a paciente? A semana passada mesmo eu fiz. Se a paciente tem uma pele boa, uma pele grossa e tem tecido mamário já, então já tem uma mama desenhada, a gente pode colocar subglandular. Quando a paciente é muito magra, a pele é muito fininha, aí eu prefiro convencer a paciente a fazer o dual plane, colocar embaixo do músculo. Mas tudo é conversado. Hoje mesmo, sim, Camila, é o seu caso. Hoje mesmo na clínica eu fui ver alguns casos de pós-operatório e olha que interessante, aquilo que eu falo e não é mentira. Tinha 3 pacientes juntas, assim, na hora que eu acabei os curativos, que eu fiz mama, uma prótese de mama dual plane, uma prótese de mama subglandular e uma mastopexia com prótese submuscular. Foram 3 pacientes diferentes com 3 técnicas diferentes.
Então, comigo, com o Dr. Wagner, não tem receita de bolo. Então, a gente tem que personalizar, a gente tem que individualizar cada caso. O seu caso, Ju, foi a colocação submuscular, foi embaixo do músculo. E o seu, da Camila, foi subglandular. Oi, Sirlene, tudo bem? Tá sumida, precisa vir do Paraná depois que acabar todo esse rolo. Ainda falta coisa para você fazer. Diferença entre a lipoenxertia facial e a harmonização facial. A harmonização facial é um termo criado assim para tratamento facial do rosto, não só com preenchimentos. Então, ao passo que a gente faz a aplicação de toxina botulínica, o Botox, o Dysport, para diminuir as rugas frontais, os pezinhos de galinha, a gente pode também, no mesmo tempo, fazer um preenchimento com ácido hialurônico, com a lipoenxertia. E seria tratar o rosto de uma maneira completa, sem uma cirurgia tão invasiva. Para isso, o meu amigo Continha, acho que você concorda comigo, tem que haver indicação também, né? O que a gente está vendo é uma indicação desenfreada e abusiva de cirurgias, de procedimentos estéticos sem indicação correta, né? Grande quantidade de ácido, pacientes ficando deformadas, muitas vezes pegando vasos que não devem, evoluindo para necrose. Bom, eu não quero entrar nesse assunto agora, mas é um assunto que a gente poderia falar há muito tempo. É possível submuscular e cair o peito? Se for só a colocação de prótese sem flacidez de pele, não vai cair. Agora, se for a mastopexia, então se eu tiver que tirar a pele e colocar embaixo do músculo, mesmo assim pode haver uma flacidez. Por isso que nesse caso eu coloco prótese menor. Sem coragem de fazer a mama e a barriga. Sei, beleza, mas a barriga tem medo de morrer fazendo abdômen, por quê? Eu acho assim, hoje eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro de 2 sociedades americanas de cirurgia plástica. A gente estuda bastante, inclusive estou estudando todo dia. E procura frequentar congressos, estar sempre atualizado. Então, o que a gente tem que fazer, o que vocês têm que fazer é procurar médicos habilitados para fazer um procedimento. Eu faço muito abdômen, muita lipoaspiração. Graças a Deus, nunca tive intercorrência séria, nada. Então, tem que procurar alguém que realmente esteja habilitado. O Fábio, tem que entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver se esse médico está credenciado. Tá? Os médicos podem ser especialistas ou titulares. Hoje, a quantidade de membros titulares deve estar em torno de 15%, 20%. Eu sou um deles. Então, tem que procurar alguém que assim, realmente esteja apto a fazer a sua cirurgia e não te entregar para qualquer um. É por isso que está acontecendo tanta coisa, tantas intercorrências, algumas sérias, né? Nando, no seu caso, provavelmente seria o facelift mesmo, a retirada de pele. Obrigado pelos elogios. O mito da anestesia ainda existe, né? As pacientes morrem de medo elas não têm medo de fazer abdômen, mama, as costas, bumbum, mas têm medo da anestesia. Aqui, como eu disse agora há pouco, tem uma equipe que é chamada SEDAC, que é o grupo de anestesia aqui de Catanduva, que é muito homogêneo, todos falam a mesma língua e a gente não faz nenhum tipo de cirurgia sem anestesia. As anestesias são muito confiáveis e outra coisa importante, a gente não opera se tiver qualquer problema. A cirurgia é suspensa, a cirurgia é adiada, se tiver alguma infecção, algum problema, a gente trata antes. Então, para a paciente ser liberada pelo anestesista, tem que estar tudo ok. Então, o risco é mínimo, tá bom? Eu não vou arriscar a vida de vocês, eu quero deixar vocês mais bonitas para os seus maridos, para os seus namorados, né? No meu caso, seria melhor lipo, mais preenchimento. Se tiver gordura suficiente, claro, a gente pode fazer a lipoenxertia. Eu preciso de gordura das costas, né? Sim, você fez faz tempo seu abdômen, hein? Tá muito bem.
Foi um dos primeiros casos da lipoabdominoplastia de Matarazzo que eu aprendi com um colega de Nova York. Após a prótese glútea, eu já dei uma adiantada aqui, né? Mas são 15 dias dormindo, no meu ponto de vista, de bruço, para não forçar demais a prótese. E depois a gente já tira os pontinhos. Mas é só fazer drenagem linfática para a prótese. A prótese glútea, ela é intermuscular, é no meio do glúteo máximo e médio. Então tem que fazer um pouco de drenagem, também é fundamental para que a prótese vá acomodando. A papada, gente, eu preciso avaliar. Se for só gordura, a gente faz a lipoaspiração, tá? Muitas vezes pode ser retirado um fuso de pele embaixo aqui do queixo. Eu fecho do ponto aqui no músculo, no platisma. E também, se houver muita flacidez, não adianta. Aí tem que puxar a pele inteira pelo pescoço. Idade mínima para ritidoplastia. A verdade é que com o advento do botox, dos preenchimentos, da própria lipoenxertia, a ritidoplastia está sendo jogada um pouquinho mais para frente. As pacientes estão... eu faço muita pálpebra também, estão associado a esses outros procedimentos. Então, com isso, a paciente vai deixando a lipoenxertia, a ritidoplastia, para fazer um pouquinho em idade mais avançada. Mas tem pacientes que, por algum motivo, por exemplo, emagreceram 30, 40 quilos, e pode ser feito sem problema algum. Eu já fiz ritidoplastia em pacientes de 45 anos e já fiz em pacientes de 70. Então a variação de idade é muito grande. Não existe essa idade mínima. Assim como me perguntaram no Stories ontem, idade mínima para aplicação de Botox. Então, o que a gente vê hoje é o Botox preventivo. Então, as pacientes não querem mais que as rugas apareçam. Então, eu tenho feito em pacientes até de 30 anos. A minha já está precisando retocar. Eu fiz só 2 vezes. A minha está... a paciente pode fazer por volta dos 30 anos, se as ruguinhas já começarem a aparecer. A quantidade de toxina, de produto que a gente vai usar em pacientes mais jovens é menor. Tá? Isso não significa que ela vai envelhecer mais devagar, mas as rugas realmente vão aparecendo de maneira mais lenta. Eu penso que para a gente envelhecer mais devagar, isso é um assunto para uma outra conversa, a gente se alimentar bem também, a gente fazer exercícios e outra parte de hormonologia que um dia a gente volta para falar. A diástase do músculo reto abdominal é a abertura que as mulheres apresentam no abdômen, no músculo do abdômen, depois de uma gestação, gestação gemelar, no caso de gêmeos, né? Ou mesmo um paciente que foi muito gordinho e emagreceu. Então, toda vez que a gente faz a lipoabdominoplastia, a gente faz o fechamento da diástase, da abertura da aponeurose do músculo reto abdômen. Então, a gente fecha o músculo. Os poucos casos que eu não faço o fechamento muscular são as pacientes jovens, mulheres, que já foram gordinhas e emagreceram, mas ainda são jovens, e nulíparas, não tiveram filhos ainda. Então, nesse caso, eu trato a gordura, faço a lipoaspiração, faço a abdominoplastia, mas eu não fecho o músculo, para não comprometer, possivelmente, o crescimento do bebê numa gestação futura. É uma postura que eu tenho, que alguns colegas têm. Mas caso contrário, se a paciente já teve filhos, em 100% dos casos a gente fecha. Então é a musculatura aberta que a gente fecha para dar um contorno mais bonito, né? Pode ser feita em homens também sem problema nenhum. Entendeu em relação à papada? Então a gente tem que avaliar se existe flacidez ou não. Ninguém perguntou de nariz ainda, hein? A rinoplastia é uma cirurgia que eu tenho muito prazer em fazer. Os meus residentes, eu sou um dos chefes da residência de cirurgia plástica aqui da nossa faculdade, eles gostam bastante de operar
Nariz com a gente também. Eu sou muito fã da rinoplastia estruturada, onde a gente tira cartilagem, muitas vezes do septo, para desenhar, fazer a arquitetura do nariz, sempre respeitando um resultado natural. Por que pode acontecer trombose ou embolia pulmonar? A trombose e embolia pulmonar pode acontecer na lipo, no abdômen, na cirurgia de vesícula, na cirurgia ortopédica. Qualquer cirurgia pode acontecer isso aí. Então vamos falar rapidinho sobre isso. A embolia ocorre depois de uma trombose. Então não tem embolia sem trombose. Então todas as pacientes que fazem lipo, abdominoplastia comigo sabem o tanto que eu falo sobre isso. Mexa a perna, mexa bastante a perna enquanto estiver deitada, faça pequenas caminhadas dentro de casa. A gente segue todo o protocolo da clínica Pitangui, eu uso as medicações do Clexane, eu uso a bomba pneumática 24 horas enquanto a paciente está no hospital. E a deambulação, gente, quanto antes vocês começarem a andar, menor a chance de trombose. A trombose é causada principalmente por um hipofluxo sanguíneo nesse local. Então o sangue vai ficando mais lento. Por quê? Porque a paciente fica deitada há muito tempo. Então está deitada, tem que ficar fazendo a massagem, tá? E fazer pequenas caminhadas o tempo todo. O tempo de uma rinoplastia em torno de 1h30, 2 horas, depende da complexidade do que a paciente, das queixas da paciente, né? Mas é uma cirurgia complexa. Eu sou fã eu sigo o Dr. Rod Horvick, que é o maior cirurgião plástico de nariz do planeta, de Dallas, no Texas. Então a gente faz a abertura, a exorrinoplastia, expõe toda a cartilagem e desenha o nariz sempre, como eu falei, respeitando a natureza da face. Então o nariz tem que ficar em harmonia com a face. Você precisa fazer a sua, Érica. A Ellen é mais corajosa que você. Vocês sumiram do consultório. Não. Essa pergunta também é importante, porque muitas pessoas que fazem lipoaspiração recuperam a mesma quantidade de gordura que havia sido aspirado. Ninguém recupera gordura nenhuma. A pessoa ganha de novo porque come errado, tá? Eu posso falar 3 horas sobre saúde com vocês. Hoje, além de cirurgião plástico, eu trato a saúde das pessoas. Eu acredito muito em alimentação saudável e em atividade física. Então, se realmente você fez uma lipoaspiração, foram eliminados 3, 4, 5 litros, e você é totalmente sedentária, pensa o seguinte, gente, a pessoa que é sedentária, o pouco que comer vai acumular. Então é fundamental que você gaste a sua energia, que você gaste calorias também. Senão a conta não dá certo. Não adianta achar que uma lipo vai durar para sempre. Eu tenho pacientes que têm lipo que faz tempo e está durando sim. Tem várias. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque senão eu vou esquecer alguma. Mas por quê? Porque a pessoa treina. A pessoa come bem. Isso é fundamental. Vida saudável. O que eu penso hoje? Por que eu estou tão fã da Lipo HD? Porque a Lipo HD, para que ela apareça realmente o resultado, a pessoa tem que ser saudável. Então, uma coisa tem total relação com a outra. São as pessoas que têm uma atividade física regular e que se alimentam bem. O resultado é melhor. A sua vida vai ficar melhor. Você vai se sentir melhor. Essa interação da cirurgia plástica, alimentação e atividade física é o que eu defendo hoje com o Tim. Então, eu já atendo no meu consultório hoje, às quintas-feiras, a medicina voltada para a saúde, né? E só que é necessária, fundamental, a parceria com uma nutricionista e com a atividade física, com o personal, né? Quem está cuidando de mim, a parte de nutrição, é a Marília Pivetta. Tem outros profissionais na cidade, mas ela que está cuidando de mim. Eu estou tendo um resultado fantástico em pouco mais de um mês. E tem que treinar, atividade física,
o Léo Moura, meu personal, o Derlei da Academia Tatame, uma academia fantástica, está com resultados absurdos de emagrecimento, mudando a vida das pessoas, é o que a gente acredita hoje. A tireoide pode ser tratada sim, junto com tudo isso que eu estou falando, né? A tireoide, a menopausa, isso aí na verdade é o declínio hormonal. Então, todos nós apresentamos esse declínio depois dos 30 anos. Então, é fundamental que a gente faça uma remodulação hormonal, só que ela tem que ser associada à alimentação e à atividade física. Não adianta tomar só o Teupuran e achar que vai ficar tudo bem, porque não vai. Tem que treinar, tem que fazer alguma atividade física e tem que se alimentar bem. Sua abdominoplastia já tem tudo isso, Sirlene? E continua mantendo, né? Se eu vou tirar a sua tireoide, não, eu não sou médico, eu não sou cirurgião de cabeça e pescoço, mas a gente pode conversar um pouquinho depois sobre os hormônios da tireoide, numa outra ocasião, ou se você quiser passar nessas consultas da quinta-feira, vai ser um prazer, viu, Shirley? Você é minha paciente de longa data também, hein? Claro que pode, Fernanda. Se você é uma diabética controlada, claro que você pode fazer uma cirurgia plástica. Se você está se alimentando bem, sua hemoglobina glicada, sua insulina estão todas equilibradas, é óbvio que você pode fazer uma cirurgia plástica, tá bom? A gente ajuda a cuidar dessa parte metabólica junto com a Marina. O importante é que vocês fiquem bem no pós-operatório. Eu quero que vocês se sintam não só bonitas, mas saudáveis. Eu acho que esse é o ponto. É isso que eu acredito. Esse é o meu projeto para 2020 e para o resto da minha vida. Eu quero deixar as pessoas mais bonitas, mas ao mesmo tempo mais saudáveis. E eu acho que eu vou conseguir. Só que, assim, vocês têm que acreditar na gente e têm que fazer o que a gente pede. Senão a lipo, o que acontece com a gordura? Ela não volta, não. Vocês vão conseguir ganhar a gordura de novo. A que foi tirada já foi para o lixo. Quanto tempo depois de uma gestação pode ser feita a abdominoplastia? Desculpa, eu não tinha visto essa pergunta. São várias perguntas. Não é só a questão da abdominoplastia. O que eu vou levar em conta aí é quanto tempo essa mamãe ainda está amamentando. Então, o correto de fazer uma cirurgia plástica depois depois de uma amamentação, pelo menos 6 meses sem amamentar, tá? Porque aí o corpo já muda. Então, a gente já consegue ter um resultado melhor. A gestante, depois que nasce o bebê, ela vai mudando o peso. Ele vai diminuindo com o passar do tempo. Aí também entra a importância, até nesse momento, de ter uma nutricionista acompanhando, de ter um personal acompanhando. A atividade física e alimentação podem ser feitas em qualquer momento. Saiba você, grávida, que você já está influenciando a saúde do seu bebê. Continha, a minha vida mudou muito. A Sandra está aqui para te falar. Eu mudei minha vida desde maio do ano passado, quando eu comecei a fazer essa pós-graduação do Dr. Ítalo Rachid, a longevidade saudável, e eu acredito mais do que nunca, né, nessa interação, entendeu? Da remodulação hormonal, feita pela parte médica, associada à alimentação saudável e associada à atividade física. Atividade física quantas vezes por semana? Depende qual é o foco, qual é o objetivo, e depende se você vem de uma vida sedentária ou não. Então, para quem está começando agora, então vai começar agora, é totalmente sedentário. Então, vamos começar de leve. Se você fizer 2 vezes por semana musculação e mais uma atividade aeróbica, tá ótima. Depois vamos subir para 3 vezes por semana atividade de musculação e 2 aeróbica.
entendeu? Agora que a gente tá preso, está sem poder fazer, eu estou fazendo musculação 6 vezes por semana. Comprei peso, estou fazendo em casa. Então a gente não pode perder o foco. Dentro de casa estou me alimentando de maneira saudável. Isso é importante. Então tudo é questão da gente saber o objetivo e o foco. Isso tudo eu posso falar para vocês na consulta, mas para quem vai começar do zero agora, começa devagar. É importante começar a gastar caloria. O tabagismo interfere muito, não só no resultado cirúrgico, mas como na saúde. Mas em relação à cirurgia plástica, eu não opero o tabagista se ela não parar pelo menos 15 dias antes da cirurgia. Eu sigo o protocolo da Unicamp desde que eu me formei em Campinas em 2005. Por quê? A nicotina ela fica impregnada nos vasos sanguíneos, então ela compromete demais todo o processo de cicatrização. Ela pode levar a uma necrose tecidual, principalmente em grandes cirurgias, como abdominoplastia, facelifting, mamoplastia redutora, mastopexia. Pequenas cirurgias, tudo bem, mesmo assim a gente pede para parar, tá? Não, veja bem, o que eu acredito hoje? A paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, homem e mulher, ela quer ficar mais bonito. Então, a gente tem, para conseguir ficar mais bonito por fora, tem que ter uma vida mais saudável. E cigarro não combina com vida saudável. Então, não tem como. Pare de fumar hoje. Não. Pergunta importantíssima. A prótese de mama não interfere na amamentação. As glândulas mamárias, mesmo que a prótese seja colocada submuscular ou subglandular, as glândulas mamárias vão ficar na frente da prótese. Então a paciente vai amamentar de acordo com a quantidade de glândulas mamárias, de ductos lactíferos que ela tiver. Não é a prótese que vai alterar isso aí. Uma pergunta que não foi feita, mas pode acontecer e não tem uma resposta em relação à sensibilidade do mamilo, da areola, após a colocação de uma prótese. Essa pergunta não tem muita resposta, é totalmente individual. A maioria das pacientes não altera nada, mas eu já vi casos de alteração, tá? Que pode durar durante algumas semanas, meses e depois desaparecer. Não, a prótese de mama não atrapalha os exames de rotina, ultrassom, mesmo mamografia digital, e hoje na suspeita de qualquer lesão mais grave, uma ressonância. Sim, se emagrecer depois de uma mastopexia pode comprometer totalmente o resultado. Por isso que eu falo que a mamoplastia, mastopexia, mamoplastia redutora, o correto é fazer quando a paciente se considera no peso ideal. Não dá para fazer uma mama, mastopexia ou uma mamoplastia redutora e depois emagrecer 8, 10, 15 quilos. Aí vai perder o resultado sim. Oi, Joana, tudo bem? Abdominoplastia, 2 gestações muito próximas. Sim, você tem 2 filhos pequenos agora, né? Provavelmente a sua musculatura foi comprometida de novo, deve ter aberto um pouquinho. Pede para o meu amigo Herculano, já te pedi um ultrassom de parede abdominal aí em Iturama, para ver se a musculatura está aberta. Aí provavelmente, pelo menos um mini abdômen associado à lipoaspiração, eu vou fazer em você, fechar a musculatura de novo e retirar o excesso de pele que ficou no abdômen inferior, penso eu, né? Explica um pouquinho a diferença de idade. Idade da paciente? Não sei se essa foi a pergunta da Márcia, mas assim, em relação à idade para colocação de prótese de mama, tem pacientes com 16, 17 anos que já são mulheres e já tem, eu peço sempre uma avaliação, abaixo dos 18 anos, 100% dos casos eu peço uma avaliação ginecológica para avaliar o desenvolvimento sexual secundário, para ver se essa mulher, se essa moça já tem hormônios sexuais de uma mulher adulta. E se tiver, significa que a mama dela já está desenvolvida, provavelmente ficou pequena. Nesse caso, a gente pode colocar prótese de mama sem problema. Tá bom?
Ótimo que você pratica bastante exercício, Joana. Isso vai dar uma qualidade, um resultado muito melhor na sua lipoaspiração. Eu estou à disposição, só pegar o carro e vir até Catanduva aqui na Clínica Lopes. Tá bom? Continho, tô com você e não abro, meu amigo. Eu digo mesmo, te respeito demais, tamo junto. Tá bom? Um grande abraço. Chazinho. Anestesia, ela varia de cirurgia para cirurgia, né? Normalmente pode ser ou anestesia geral, uma geral endovenosa ou a raquianestesia. Isso, eu sou um cirurgião muito bonzinho para os anestesistas. Ô Marcinha, que prazer você aqui, hein? Grande fisioterapeuta de Campinas e região. Então eu deixo totalmente na mão dos anestesistas conversar com a paciente e definir qual anestesia vai ser feita. Eu confio na equipe de anestesia, no qual meu irmão faz parte, meus amigos Jarbas, Rodrigo, Márcio, entre outros. E o que eu falo para eles? Eu não admito que minha paciente sinta dor e não quero que ela se mexa durante minha cirurgia. Tirando isso, vocês façam o que vocês acharem melhor. Eu tenho certeza, eu confio neles e sei que eles vão fazer o melhor, tá? Então, a anestesia é um mito que na consulta, no meu consultório, eu tiro rapidinho da paciente esse medo. Manda outro para ele. Ô tio, obrigado. Pessoal. Ô Manu, segunda já. Tudo bem? Prazer em falar com você, viu? Então, Patrícia, logo chega a sua foi adiada por causa do Covid, mas logo a gente faz a sua, viu? Gostaria de agradecer, eu estava um pouco nervoso antes de começar, eu me sinto muito à vontade para falar sobre cirurgia plástica com vocês, gosto do tema, eu estudo o tema e estou à disposição sempre que puder, pelo jeito acho que logo vou fazer outra com vocês aí, e quem tiver dúvida e quiser me mandar, eu estou à disposição, tá bom? Abraço a todos e fiquem em casa. Tchau.